A palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 7, verso de número 31, que diz assim: a cura de um surdo e gago, e ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia pelos confins de Decápolis. Trouxeram então um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, tirando a parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, cuspindo, tocou-lhe na língua, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. Admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. O texto que eu acabei de ler está em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, é o capítulo 7, eu li do verso de número 31 até o verso de número 37, e existem algumas aplicações que são interessantes aqui. Primeiro, quando o texto fala para nós que é a respeito da cura de um homem que é surdo e também é gago. Na verdade, fala-se sobre a cura do surdo e gago de Decápolis, ou do surdo mudo de Decápolis. Além desse homem possuir uma deficiência auditiva, ele possuía também uma deficiência na sua fala. Até o momento que ele vai até o encontro de Jesus, levam ele até Cristo e ele é curado. Observe aqui que Jesus está passando por duas regiões. Jesus está passando pela região de Tiro e a região de Sidom, que são duas regiões que fazem fronteiras. Uma é fronteira árabe e a outra é fronteira de judeu. E Jesus, sendo judeu, sabia muito bem que não tinha contato judeu com árabe. Jesus sabe que judeu e árabe não se davam, não tinham costume de estarem juntos no mesmo ambiente. Só que Jesus vai passar por essas fronteiras para ir até o encontro de um homem que certamente precisava de uma cura. E o texto vai dizer para nós que entrando numa casa, ele não queria que ninguém soubesse. Não, isso aqui é o versículo 25. O 31 diz que ele passa pela região de Tiro e de Sidom, que fica próximo ao mar da Galileia, né, pelos confins de Decápolis, quando então vão levar até Jesus um surdo. Estão levando até Jesus um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Primeiro, é importante você frisar aqui que Jesus está passando por duas fronteiras que culturalmente não era normal um judeu passar por uma fronteira de árabe, uma fronteira que era de origem árabe. Jesus, sendo judeu, ele sabia muito bem que não compartilhava um judeu com árabe, tinha confrontos culturais e que não se davam. Mas Jesus vai quebrar a cultura, Jesus vai quebrar os obstáculos para ir até o encontro de um homem que precisava receber um milagre. O que me faz entender que não existem obstáculos que sejam capazes de impedir Jesus. Não existem barreiras que sejam capazes de impedir Jesus. Não existem dificuldades, crises que sejam capazes de impedir Jesus. Não existe nenhum aspecto cultural ou alguma coisa na religião que seja capaz de impedir o que Jesus quer fazer. Quando ele quer fazer, ninguém consegue impedir os seus propósitos. Ninguém consegue impedir o teu agir. Ninguém consegue impedir aquilo que o próprio Cristo deseja fazer. Ele passa por essas fronteiras. Até então, quando ele passa ali próximo ao mar da Galileia, vão levar a Jesus esse homem que está com essa deficiência. O verso 32 diz: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Perceba, estão levando até Jesus esse surdo. Alguém está levando o surdo, mudo, até Cristo. Esse homem que possui uma deficiência auditiva, uma deficiência na fala, é levada por alguém que nós não conhecemos, nós não sabemos quem são esses homens, mas alguém está levando o surdo, que falava dificilmente, até Jesus. Não é ele que decide ir até Cristo. É alguém que está levando ele até Jesus. Por isso que o texto diz: e trouxeram então um surdo, que falava dificilmente.
e rogaram, ou seja, intercederam, que colocasse a mão sobre ele. Rogaram que pusesse a mão sobre ele. Alguém está intercedendo aqui por esse surdo, pedindo que Jesus tocasse nele, que Jesus curasse ele. Isso aqui é interessante, porque esses homens não possuem um nome no texto. O texto não diz quem eles são, o grau de parentesco que esses homens tinham com esse surdo. O texto não afirma para nós o nome deles, a cidade deles, quem eles eram, só diz que alguém está levando o surdo até Jesus. E por mais que não tenha nenhum grau parentesco, você percebe que há um sentimento por esse homem. Porque se não quisesse o bem desse homem, não levaria ele até Jesus. Concorda comigo? Se estão levando esse surdo mudo, esse surdo gago até Jesus, é porque no mínimo eles querem o bem desse homem. Aí você vai perceber que a amizade verdadeira não é aquela que te chama para fumar maconha. A amizade verdadeira não é aquela que te leva para o mundo. A amizade que te ama não é aquela que te leva para o boteco. A amizade que te ama não é aquela que te chama para a prostituição, para você se envolver com as coisas do mundo, não. A amizade verdadeira é aquela que vai te levar para perto de Jesus. Se cerque de relacionamentos que possam levar você até Cristo. Se cerque de amizades que possam levar você até Jesus. Se cerque de pessoas que possam te levar até Jesus. Que possam interceder por você, que possam orar por você, que possam pedir ao Pai por você, que possam dizer: Senhor, toca nela. Senhor, ajuda ele, cura ele, fortalece ele. Alguém que possa te levar até Cristo. Se cerque de relacionamentos que te levam diante do altar. Namoros que te levam ao altar. Pessoas que te levam para o altar. Pessoas que possam passar por bons tempos com você, mas não só na internet, não só brincando, não, lendo Bíblia, orando, te levando para perto de Jesus. Pessoas que possam preencher o teu tempo perto de Jesus. Pessoas que te impulsionem para perto de Jesus. Esses homens aqui não têm nome. Pelo menos a Bíblia não fala quais eram os nomes deles. Mas a Bíblia diz que estão levando ele até Jesus. Eles intercedem para que Jesus toque sobre eles. E o texto diz: rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. A oração é pedindo que Jesus venha e toque com a sua mão. Mas olha o que o texto fala. O texto vai dizer para nós que eles rogam pedindo que Jesus tocasse com a mão. Só que o texto diz: e tirando a parte, dentre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos. Jesus não vai tocar com a mão, Jesus vai tocar com os dedos. Mas eles queriam que Jesus tocasse com a mão. Jesus toca com os dedos. Só que você vai perceber que antes disso, o texto afirma para nós que Jesus vai tirar a parte da multidão. Olha o que o texto diz: Jesus tira a parte da multidão para depois tocar sobre o homem. Existem milagres que aconteciam no meio da multidão. Existem outros milagres que aconteciam dentro da multidão ou na frente da multidão. Só que esse milagre aqui, especificamente, ele vai acontecer à parte da multidão. Ou seja, Jesus separa esse homem da multidão. Por quê, pastor? Porque existem momentos que a multidão vai tentar atrapalhar o milagre que o Senhor quer fazer na sua vida. Existem momentos que amizades, que relacionamentos, que pessoas vão tentar impedir o que Jesus quer fazer. Não porque elas vão fazer isso conscientemente ou elas querem que vocês não cheguem até Jesus. Não, às vezes de maneira inconsciente, a maneira como elas vivem, a forma como elas estão no mundo, estão separando você de Deus. O que Jesus faz? Te separa da multidão. Porque ele sabe que às vezes a multidão tenta atrapalhar o propósito. Ele sabe que às vezes algumas amizades tentam te separar de Jesus. Ele sabe que às vezes algumas amizades podem tentar te tirar dos planos que o próprio Deus tem para a sua vida. Aí Deus vai lá e te arranca do meio da multidão. Porque ele sabe onde essa multidão te levaria. Então não questione se Deus tirou alguém de perto de você.
Não questione se Deus tirou uma amizade de perto de você. Não questione se certas pessoas sumiram da tua vida, porque às vezes é o próprio Deus que está limpando. E está arrancando para que o propósito dele se cumpra. Ele não vai fazer milagre da forma como você está. Ele não vai fazer milagre vivendo da maneira como você está vivendo. Ele quer que você se separe da multidão. Tenha uma vida separada, você e ele, só ele e você, para que coisas maiores, grandes e poderosas sejam manifestadas sobre a sua vida. Então, às vezes, Deus vai fazer isso. Às vezes é o próprio Deus que te deixa sozinho, que permite você ficar sozinho, para que o propósito dele se cumpra sobre a sua vida. E você vê que é Jesus que está separando ele. Não é nem decisão dele de querer se separar das pessoas. É Jesus que está colocando à parte, porque ele faz isso. Às vezes é ele que arranca, às vezes é ele que separa, às vezes é ele que fecha, às vezes é ele que tranca, às vezes é ele que permite que certas coisas não venham dar certo para que o propósito dele se cumpra sobre a sua vida. E tirando a parte de entre a multidão, pôs os seus dedos nos ouvidos. Mas se você ler os versos anteriores, você vai ver que a multidão rogava que Jesus viesse e tocasse as mãos. Só que Jesus vem e coloca apenas os seus dedos. Todos querem que Jesus toque a mão. Todos querem que Jesus venha e toque com a mão. Só que Jesus vem e coloca apenas os seus dedos. Por quê? Por que Jesus coloca o dedo e não a mão? A multidão quer que Jesus coloque a mão. Só que Jesus só vai colocar apenas os seus dedos. Por que Jesus não faz de acordo com aquilo que a multidão quer? Eu preciso entender duas coisas aqui. Primeiro, nunca vai acontecer da forma que eu quero. Eu vou repetir. Nunca vai acontecer do jeito que eu quero. Jesus não está preocupado em satisfazer suas expectativas. Jesus não vai fazer do jeito que você quer, da forma que você quer, da maneira que você quer, no dia que você quer. Não, esquece isso. E não adianta bater pezinho, não adianta fazer pirracinha para Jesus, não adianta dizer vou deixar de ser crente, vou desviar, não adianta nada. Não muda nada. Seu vitimismo não muda a decisão de Jesus. Não muda. Então não adianta ficar... Não, as coisas não vão acontecer no teu tempo, não vão acontecer na sua hora e nem do jeito que você quer. Os homens queriam a mão. Jesus tocou o dedo. Tocou só com o dedo. Por quê? Porque ele não vai fazer da forma que você quer. Ele não vai fazer da maneira que você pensa. Pelo contrário, ele vai fazer da maneira que você jamais pensou que aconteceria. Ele vai surpreender suas expectativas. Então, se você achava que ia vir de um jeito, ele vai fazer de outro. Se você achava que ele iria abrir a porta de uma forma, ele vai abrir de outra. Se você soubesse o Deus que você serve, ele é capaz de usar até mesmo um ímpio para abençoar o justo. Se você acha que a porta ia vir de fulano que trabalha na empresa tal, que conhece fulano, que vai abrir a porta para você, que vai te colocar naquele lugar, Deus é capaz de usar até mesmo um macumbeiro, um espírita, alguém de outra religião para te colocar lá. Por quê? Porque Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Eles estão achando que vai vir com a mão, mas Jesus vem com os dedos para mostrar que Ele é Deus, que faz da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. Ele nos surpreende. Segundo, a multidão queria que Jesus colocasse a mão, mas Jesus só toca somente com os dedos. Por quê? Porque Jesus não precisa da mão inteira para fazer um milagre. Só o dedo de Jesus é suficiente para o milagre acontecer. Eu vou repetir isso. Jesus não precisa da mão para fazer milagre. Só os dedos de Jesus é suficiente para o milagre acontecer. Só o dedo dele é capaz de mudar a sua história. Só o dedo dele é suficiente para transformar a tua vida. O que pode parecer pouco para você, porque na verdade você olha e fala assim, só o dedo? O que é o dedo dele? O dedo é suficiente para fazer coisas grandes. Essa aqui é texto bíblico. A Bíblia diz que a palma da mão dele é capaz de apanhar o oceano inteiro, o mar inteiro do mundo. Se com a palma da mão ele é capaz de apanhar as águas, imagina o que ele não pode fazer com o dedo. Se com a palma da mão ele apanha o mar inteiro do mundo, imagina o que esse Deus não pode fazer com o dedo.
um penteleco dele vira um vendaval de vitória na tua vida. Porque Deus não precisa de coisas grandes para fazer milagre. Ele usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. E o que é pouco dele para você é muito e suficiente para suprir todas as suas necessidades. Os discípulos quiseram, a multidão queria que Jesus colocasse a mão, mas ele veio e tocou apenas com os seus dedos. E o texto diz, e cuspindo tocou-lhe na língua, olha isso, ó, e pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. Primeiro Jesus vai tocar nos ouvidos, para depois tocar na língua. Por que Jesus não toca primeiro na língua para depois tocar no ouvido? Jesus vai tocar no ouvido para depois tocar na língua. A primeira coisa que acontece aqui é Jesus tocando no ouvido. Aí ele cospe e toca na língua do homem. Perceba, ele não toca na língua para depois tocar no ouvido. Ele toca no ouvido para depois tocar na língua. Isso aqui é interessante. Por que o milagre começa primeiro com o ouvido e não com a língua? Porque o que adianta eu falar se primeiro não aprender a ouvir? Eu preciso ouvir primeiro para falar depois. Então primeiro ele toca nos ouvidos para depois tocar na língua. Porque não adianta eu querer falar se primeiro não aprender a ouvir. E eu preciso guardar isso aqui. Porque isso aqui está falando de uma palavra chamada etapas. Se eu não aprendo a ouvir, eu não vou aprender a falar. Porque tem muita gente querendo falar, mas não aprendeu a ouvir. E se você ainda não se colocou na posição de ouvinte, você não tem condições de falar. Então eu preciso entender as etapas que o próprio Deus está colocando sobre mim. Tem momentos que Deus quer que eu ouça, que eu escute. Tem muita gente nessa terra que só quer falar, só quer pregar, só quer cantar, quer sair por aí pregando, mas não vai para a escola dominical, não para ouvir, não para aprender, não senta numa faculdade, não gosta de escutar. Como é que você quer falar se você não aprendeu a ouvir? Você tem que ouvir para depois aprender a falar. Porque você só vai ter capacidade de falar se primeiro ouvir. Então escuta primeiro, fala depois. Ouve primeiro, fala depois. Se você não passa pelo processo de ouvir, você também não está apto a falar. Porque quem não senta para ouvir, não está capaz suficientemente de falar. Então ouve primeiro, escuta primeiro, aprende primeiro. Aí você gosta, não, porque pastor, eu sou dessas, eu sou desses, eu tenho que falar, eu tenho que colocar para fora, porque se eu não falar eu vou morrer, eu vou explodir, eu tô com um negócio dentro de mim. Aí Deus vai lá, permite o vento, você aprender a ouvir. Você aprender a escutar, você aprender a ter paciência, você aprender a perdoar, você aprender a amar. Pastor, porque sabe como é que é, né? Crente não tem sangue de barata, né? Eu não tenho sangue de barata, eu vou ficar ouvindo as coisas. Não, é verdade, você não tem que ter sangue de barata. Você tem que ter sangue de cordeiro. E como é que o cordeiro ensinou para nós? Ele foi como o cordeiro mudo ao matadouro e não disse nada. Como cordeiro mudo. Então você não tem que ter sangue de barata, você tem que ter sangue de cordeiro. O cordeiro apanha e vence na oração, vence no silêncio. Entendeu isso aqui? Se você não aprende a ouvir, você não pode falar. E Jesus é nosso exemplo, que até as palavras que ele usava, só usava no momento necessário. Então primeiro Jesus toca no ouvido, para depois tocar na língua. Mas eu tenho que falar, eu tenho que colocar para fora. Jesus vai te ensinar a ter paciência, Jesus vai te ensinar a ouvir, Jesus vai te ensinar a escutar, Jesus vai te ensinar você a aprender a passar por etapas. E se não aprende por bem, vai aprender de outra forma. Primeiro ouve, para falar depois. Escuta primeiro, fala depois. Ele toca nos ouvidos, para depois tocar na língua. Aí é interessante que ele olha para o céu. Jesus levanta os olhos para o céu e dá uma ordem de comando, dizendo Efatá. Jesus olha para o céu. Quando Jesus olha para o céu, um teólogo respeitado chamado Champlin vai dizer que Jesus estava esperando a autorização do Pai.
Isso tem sentido, por quê? Porque ao mesmo tempo que Jesus era Deus, ele se colocava na posição de filho de Deus. E sendo filho, ele não fazia nada sem a autorização do Pai. Então, quando Jesus está olhando para o céu, ele está esperando a autorização do Pai. E você precisa guardar isso aqui. Aprender com Jesus. Não fazer nada sem a autorização do Pai. Se o Pai não mandou ir, não vai. Se o Pai não mandou fazer, não faz. Se o Pai não mandou realizar, não realiza. Se o Pai não mandou você ficar, não fica. Aprenda a ficar debaixo da autorização do Pai. O que o Pai determinar, você faz. Aprenda a ter uma vida direcionada por Deus, pautada por Deus, movimentadas pelo próprio Deus. Aprenda a mobilizar a tua vida pelo próprio Senhor. Não faça nada sem a direção de Deus. Não entre em caminhos sem a direção de Deus. Não entre em lugares sem a direção de Deus. Não faça nada que não seja propósito de Deus para a tua vida. Por que senão? Porque senão você vai se arrepender, você vai se decepcionar e vai entrar em caminhos que Deus não tem para você. Então fica debaixo da autorização do Pai. Espera o Pai dar sinal verde. Ah, pastor, mas ainda não sei o que fazer. O que eu faço se eu não souber o que fazer? Fica parado. Ah, pastor, mas Deus não falou nada. Então é momento de você ficar parado. Ah, mas Deus não desceu, não me deu direção nenhuma. Continua parado. Que é melhor parado, esperando o tempo certo de agir, do que você agir e entrar num caminho errado. Não faça nada sem autorização do Pai. Jesus, sendo o próprio Deus, ele esperou a autorização do Pai para muita coisa. Tudo que ele fazia submetido à vontade do Pai. Então, nós precisamos estar debaixo da obediência da vontade do Pai. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse. E é interessante também que Jesus levantou os olhos para onde? Para o céu. Porque é de lá que vai vir teu socorro. Davi disse assim: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e fez a terra, porque aquilo que eu preciso não vem da terra, vai vir do céu. O milagre vai vir do céu, a cura vai vir do céu, a salvação vai vir do céu, a libertação vai vir do céu, a mudança vai vir do céu. Tudo que eu preciso vai vir do céu. Ele olha para o céu e diz: Efatá, que significa abre-te. É interessante que após Jesus dizer Efatá, isto é, abre-te, o texto diz que logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. Olha a expressão que a Bíblia usa. A prisão da língua se desfez. A palavra efatá vem de uma expressão aramaica que significa abre-te, solta, desarma, desata, desfaz. Olha a expressão que Jesus usa. Efatá. E após Jesus dizer efatá, o texto diz que a prisão da língua se desfez. Eu pergunto para você, quem é que aprisiona a vida do homem? Vou perguntar de novo, quem é que aprisiona a vida do homem? Quem aprisiona a vida do homem é o diabo. O diabo, o ladrão, veio senão para matar, roubar e destruir. Quem quer aprisionar a sua vida é Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor me ungiu para libertar os cativos das prisões. E quem aprisiona é o diabo, influenciando pelo pecado. Então, o texto está dizendo que a prisão desse homem na língua se desfez. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que quem está aprisionando a saúde dele é o diabo. Ah, mas como é que o senhor descobre isso? No texto, quando diz que a língua dele está aprisionada. Não é Deus que está aprisionando. Quem está prendendo aqui é o próprio diabo. Principalmente com as expressões que Jesus usou. Solta. Jesus jamais repreenderia uma ação do Pai. Jesus nunca repreenderia uma ação do Pai. Se essa enfermidade fosse para a glória de Deus e ela fosse mandada pelo próprio Deus, Jesus não repreenderia a ação do Pai. Principalmente com os termos que Jesus usou. Solta, desata, abre. Termos de superioridade. A prisão da língua se desfez. Por quê? Porque quem está aprisionando são demônios. Só que Jesus olha para ele e está vendo que por trás dele há uma ação espiritual. E tudo que estava aprisionando a vida dele cai por terra a partir do momento que Jesus diz Efatá.
Eu não sei se você recebe essa palavra, mas eu declaro efatá para a tua vida nesse dia. Efatá para os seus sonhos, efatá para os seus projetos, que tudo que está fechado venha se abrir, que tudo que está dando errado venha dar certo, que esse ano você venha viver o melhor de Deus para a sua vida, que haja o sobrenatural, que coisas grandes e poderosas sejam manifestadas sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Tudo que o diabo estava tentando fazer, tentando se esconder de maneira oculta, para atingir sua saúde, para atingir sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério, cai por terra agora em nome de Jesus. Que haja paz na tua vida, que haja libertação sobre a tua vida, que Satanás venha soltar agora a vida do teu filho, do teu pai, da tua mãe, da tua casa, e que haja mudança sobre a sua vida. Você recebe isso? Então declare aí nos comentários, coloque: eu creio nessa palavra, eu recebo a libertação, eu recebo a mudança na minha vida, eu recebo o efatá de Deus, porque tudo que estava fechado vai se abrir em nome de Jesus, e você vai testemunhar de um Deus que tem poder de curar, de salvar, de libertar e de mudar a sua história.